Então, boa noite a todos, bem-vindos à nossa aula de TCC1. Hoje nós vamos falar sobre os temas de vocês. Vocês tiveram aí uma semaninha para pensar num tema, de acordo com com aquele afunilamento que eu passei para vocês, não foi? Eu passei um afunilamento que você começava, então, escolhendo um tema que você gostasse de estudar, uma disciplina que você gostasse de estudar. Dentro daquela disciplina, nós iríamos reduzir mais o assunto, tá bom? Então, nós iríamos reduzir esse assunto até você chegar lá na terceira fase, que é essa divergência, temas que você tem visto na mídia, que tem acontecido sobre aquele determinado assunto, e partir para o próximo tópico, que é a pesquisa, se aquele tema é um tema que tem alguma divergência jurisprudencial, como você tem se manifestado, como a jurisprudência tem se manifestado com relação àquele tema, tá bom? Então, vocês tinham que fazer isso, esse deverzinho de casa, e hoje nós vamos conversar sobre os temas que vocês escolheram, para ver se esse tema é um tema legal, se esse é um tema que você pode desenvolver, ok? Então, vamos lá, nós já temos 23 pessoas na nossa sala. Vamos, quem quer começar? Eu vou dar a opção de quem quiser começar, livre, espontânea vontade, senão eu vou para a pressão e já vou começar indicando alguém. Eu peço que ligue o microfone, tá? Porque no microfone fica bem mais fácil para vocês falarem sobre o tema, sobre o que vocês pesquisaram, tá bom? Então, não precisa ficar acanhado. Essa aula aqui é uma aula participativa, como eu disse para vocês. Eu quero a presença de todo mundo, eu quero todo mundo participando. Então, quem quer começar, não precisa ficar com vergonha. Quem quer começar? Quem quer começar? Eu vou começar, professora. Carlione. Carlione, então vamos lá, Carlione, você começa. Então, vou falar daquilo que eu consegui absorver do que a professora bateu, certo? Sim. Eu quero fazer a disciplina, o meu TCC em Direito Penal. Penal. Isso. Quero como tema Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, então você quer falar de crimes dolosos contra a vida, dentro do Tribunal do Júri. Exatamente. Com uma problemática de inicial de ideias, que a professora vai fazer análise, por exemplo, que é a influência da mídia e da sociedade no conselho de sentença. No conselho de... Interessante, interessante. Mas você... vamos lá, Carlione, vamos pensar. A influência da mídia e da sociedade no conselho de sentença. Legal. Qual seria a problemática jurídica? Qual seria a questão jurídica envolvida no seu trabalho? Tá? Imagina assim, nós temos alguma divergência doutrinária, jurisprudencial, com relação à escolha de, por exemplo, jurados? Professora, de verdade, eu não me aprofundei na escolha de jurados. Eu tenho uma, tipo assim, já vi alguns professores de penal, inclusive o Eledino, que é juiz, ele também tinha, não sei se opinião própria ou se já existia jurisprudência com relação a isso, na escolha dos jurados. Sim. Né? Eu verdadeiramente não sei se tem jurisprudência, porém, assim, de início, leiga na situação, eu acho, assim, uma coisa meio complexa, pelo fato que eu acredito que as pessoas não estão tão qualificadas, porque são jovens, a partir de 18 anos até 70 anos, que são selecionados. Tá, então vamos lá.
Só um minutinho, vamos pensar então. Mas você quer falar da influência da mídia, certo? Da mídia no conselho de sentença. Aí eu sugeri, então, a escolha dos jurados. Mas de que forma você acha que a mídia... É claro, eu sei, eu entendi o que você quer falar, mas eu quero trazer isso para o nosso campo jurídico. De que forma nós vamos restringir a mídia de influenciar os jurados, tá? Entendeu qual é o problema? Você, claro, você pode restringir, digamos, o acesso à televisão, o acesso à internet durante o julgamento. Mas Mas, e aí? antes, Oi? assim, não antes, por exemplo, o crime de grande repercussão, né? O contra a vida aí, que a gente sabe que são crimes que tem grande influências da mídia, tanta falácia, grande repercussão social, ele traz aí uma influência sobre os jurados. É isso que eu quero, isso que eu quero também para chegar no denominador comum. Eu não consegui associar ainda, entendeu? Por quê? Porque Entendi. assim, a minha ideia inicial, não sei, é que aqueles que estão sendo escolhidos para ser jurado não têm uma capacidade, uma qualificação jurídica Hum, para julgar, sem uma influência direta, ser imparcial. entendi. Então, o que que você, pelo que eu estou vendo, então, o que que você está voltada mais? É para estabelecer diretrizes melhores para a escolha de jurados. Exatamente. Então, você quer que a escolha dos jurados não fique num quesito geral, mas alguém que tem um conhecimento técnico, tá? É mais ou Exatamente. menos isso, não é que você quer? Exatamente. Mais uma especificidade, mais alguém que entenda, que está mais intelectualmente, né, pronto para Aham. fazer o julgamento. E agora eu vou te questionar novamente. E aquela ideia de que o conselho de jurados, o conselho de sentença, ele é formado pelos pares. Eles, como assim? Não entendi. Seja claro. O conselho de sentença, ele não é formado pelos pares, nós não escolhemos os jurados, nós não temos os jurados justamente para que a pessoa seja julgada por um de seus pares, alguém da sociedade. Sim, Então, exatamente por isso. Porém, esses pares, eles vão. Eles colocam uma quantidade de jurados escolhidos sim, para que seja escolhido dentre eles, sim, certo? sim, Que vai de 18 anos até sim, 70 anos, sim, que não tem antecedentes criminais, é a única, assim, que é mais aprofundado. Porém, ele entendi. não tem uma qualificação de conhecimento Uhum. que vão julgar, das pessoas que vão falar daquilo. Talvez sejam pessoas, assim, não sei, mas pessoas que vão julgar que é totalmente desentendida. Sim, claro. E aí cabe ao advogado e ao promotor fazer Trazer esse convencimento, não é? Não, eu isso. entendi. Tá, eu entendi, mas eu acho que você usar um tema dizendo assim, a influência da mídia no a influência da mídia no conselho de sentença, isso não fica legal, tá? Hum, Com esse tema, tá? Porque aí você sai um pouco do campo do direito e vai para outra área, que não a do direito. Então, eu vejo que seria mais interessante você mudar um pouquinho essa terceira parte, na escolha dos jurados. E aí, dentro do seu trabalho, explicar que esse tema, essa alteração da qualificação do jurado, ela tem que se dar para que não haja influência, tá? Aí sim, da mídia, às vezes da religião, naquela decisão, tá bom? tá. Então, Então, como eu é que acho eu que você
em vez de falar de usar logo no seu tema a influência da mídia no conselho de Entendi. sentença, você deveria, então, tratar que não é a influência da mídia, é qual é a alteração nos quesitos da escolha dos jurados para que não haja uma decisão, por exemplo, do conselho de sentença, aí sim, influenciada, tá bom? Então, seria a alteração dos quesitos nas escolhas dos jurados para que não Sim. influencie o conselho de Não, sentença? é isso aí, é uma alteração. Depois nós vamos bolar um tema, calma. Nós estamos precisando, nós não vamos bolar um título. Agora a ideia é você trabalhar um tema para começar a fazer uma pesquisa. Tá bom, Carlione? Então agora é começar. Então é a alteração dos quesitos das escolhas dos jurados. Uhum. Tá? Porque nós vamos precisar, por exemplo, qualquer pessoa com mais de 18 anos e menor de 70 anos, não é? Aí tem, você não pode ser parente da vítima, você não pode ser amigo capital, você não pode ser inimigo capital, você não pode ter interesse naquele processo, não é? Aí você também poderia colocar escolaridade, uma pessoa com, no mínimo, o nível médio, tá? Uma pessoa com nível médio, às vezes aumentar a idade para 21 anos, ou 33 anos, ou 30 anos, tá? Então, você sugere alterar os requisitos para a escolha dos jurados, tá bom? Para que essas pessoas sejam pessoas mais esclarecidas e que elas não se influenciem diretamente pela mídia, pela religião ou por qualquer outra coisa, tá bom? Então, seria mais ou menos nesse sentido, Carlione. Tá, Jó. Bom? Ficou mais claro para você? Ficou sim, bem mais claro. Porque senão. Então, hoje não fica definido para poder falar com o professor ainda. Se você quiser, se você já estiver, então, confiante desse tema, se você já começou a fazer pesquisa sobre esse tema, você pode sim procurar um professor, não para ele ser seu orientador, tá, pessoal? O orientador, ele só vai ser mesmo orientador semestre que vem. Agora você vai conversar com ele para ele te auxiliar, tá bom? Na construção desse seu tema, ok? Ele vai te falar se esse tema é legal, se esse tema é um tema que está sendo discutido, ou se já é um tema pacificado. Ele vai te ajudar, às vezes, com a indicação de um doutrinador. Ele vai falar, ó, leia fulano de tal, que ele fala sobre isso, tá? Então, agora ele vai começar uma orientação indireta, viu? Pesquise mais um pouquinho, tá, Carlione, sobre esse tema. Veja se nós já temos alguma decisão ou artigos publicados nesse sentido de qualificar melhor o jurado, tá? Para você falar com o professor depois que já tiver um pouquinho mais de material. Tá. Ok? Uhum. Tá bom? Tá, Jóia. Tá. Beleza? Beleza. Quem quer ser o próximo? Quem quer? Eu. Quem? Deixa eu ver aqui. Fala, Maria, você. Tudo bom, professora? Boa noite. Boa noite. Professora, na verdade, o meu, eu até fiz, né? Porque quando eu fui entregar a professora, aí passou do prazo. E eu não entreguei o TCC 1. Sim. Mas já entreguei o TCC 2, eu fiz aquela prova que teve, aí não precisou apresentar, né? Então, Sim. agora eu vou apresentar, talvez tenha que fazer alguma correção, mas o meu é do direito previdenciário. Tá. E como já foi revogado, eu coloquei o título, né, sobre da eficácia dos benefícios previdenciários à mãe menor de 16 anos, aprendiz trabalhadora rural. Ah, legal. Isso. Aí, qual é a outra pergunta aí?
Tá, então seu tema é previdenciário, de previdenciário você vai falar de benefícios, e de benefícios você vai falar da menor aprendiz de 16 anos, trabalhadora rural, não é? É. Legal, legal. Você já fez uma pesquisa mais a fundo sobre esse tema, Maria? Eu fiz, professora, e aí eu vi que que foi revogado, né? Agora Ah, não precisa mais que seja, como é que eu falo? Provocado a justiça para que essa menor receba, né? tá, entendi. Mas, assim, foi revogado, só que a prática não condiz, porque só diz que não precisa provocar a justiça, mas aí na prática não existe, eles não pagam, só Entendi. se é provocado. Tá, ótimo, então. Então, beleza. Aí, por conta disso, você já pode procurar o professor Robson, tá bom? Para ele te passar mais material. E aí, quando nós formos delimitar o seu tema, Maria, nós vamos reduzir, por exemplo, ao Distrito Federal. Quantos casos foram, por exemplo, aplicados aqui no Distrito Federal? Tá bom? Então, nós vamos reduzir mais o seu tema para fazer um trabalho mais interessante no sentido de trazer dados, trazer informações, já que você diz que na prática isso não está sendo aplicado de imediato, então eu tenho que provar que quantas ações foram ajuizadas para tratar desse benefício aqui no Distrito Federal, por exemplo. Se você não tiver, aí nós temos que fazer essa pesquisa de dados. Tá? E o professor Robson pode te ajudar com isso, já que ele trabalha diretamente com previdenciário. Isso. Tá? Então, professora, ficou assim, né, no meu caso, a parte, como é que fala? A parte específica é previdenciária, né? Sim. O tema é benefícios, né? Benefícios. Isso, benefícios previdenciários. Isso. Aí, o título, que é esse que eu falei, né? Que eu estou questionando a eficácia desse benefício, né? Sim. Não, eu gostei, achei bem interessante, é um tema interessante. Você já começou, então, a pesquisar esse tema, não é? Isso. Você já tem material, ótimo, então pode procurar o professor Robson já. Você já está fazendo estágio com ele? Já fiz. Já fez? Ótimo, então você já tem contato com ele, não é? Uhum. Aí, professora, o que eu ia te perguntar era o seguinte, o que eu ia perguntar? Porque a maior parte da pesquisa foi em e-book, né? E pela Sim. internet. Tem problema? Não, não tem problema. Não tem problema. Nós vamos ver, quando nós continuarmos aqui as nossas aulas, as referências bibliográficas. Como que você vai fazer essas referências bibliográficas? E lá você vai ter que informar, por exemplo, do site que você tirou aquela informação, tá bom? Qual o autor que você utilizou. Não tem problema se é da internet, se é um e-book, não tem problema com relação a isso. Às vezes é um trecho de um livro que está publicado na internet, não tem problema, mas nós precisamos fazer referência de todo esse material, tá bom? Eu só peço que você use livros com os clássicos, Maria, quando você for se referir a, por exemplo, o que é um benefício, quem faz jus ao benefício, tá bom? Então, quando você for tratar desses assuntos mais gerais, que você tem isso em livros, aí eu prefiro que você use de livros, tá bom? Livros que eu me refiro a doutrinadores conhecidos, tá? Não importa se esse livro você tem PDF, se você tem o livro físico, não importa, mas eu quero que você traga esses autores, tá? Aqui para gente, você traga esses autores para nós podermos utilizar aqui no nosso trabalho e lá em TCC2,
Ok, Maria? Tá ok. Mas é isso mesmo, você está no caminho certo, pode continuar, pode já ir atrás de mais material para você também já adiantar o seu TCC. Tá Ok? Quem quer continuar? Pode ser eu, professora? Pode. Você é a Larissa Miranda. Larissa. E depois da Larissa, então, vai a Karen, tá bom? Pode ir, Larissa. Então, professora, a aula passada eu não Sim. assisti. Então, mas eu tô vendo aí o pessoal falando e eu já tinha mais ou menos meio que uma ideia de tema. Só que eu Sim. nunca, assim, parei para pesquisar. No caso, eu tô no Tá. 10º, e aí eu via meus colegas fazendo TCC, e aí eu meio Aham. que fui pensando já na ideia de tema. Aí eu Tá. só quero tirar a dúvida com a senhora se é um tema que eu posso seguir em frente nas pesquisas ou se eu devo mudar de tema. Aí eu Legal. pensei em fazer na área penal, com o tema Aham. obrigatoriedade do exame de identificação do perfil genético. Ah, sim. É um tema Se legal. Sim. isso. Aí a problemática, no caso, seria se feriria o Pacto de São José da Costa Rica. Aí é que nem Tá. eu falei, eu não cheguei a pesquisar, ver se já foi Aham. feito, Tá. tudo, se já foi acertado, é isso que eu queria tirar a dúvida com a senhora. Tá, então assim, a problemática nós vamos fazer um pouquinho mais para frente, tá? Agora eu quero mais um tema, eu quero que você escolha alguma coisa que você gosta para você falar sobre esse assunto, ok? Então, agora, nesse primeiro momento, é a escolha de um tema. A problemática nós vamos tratar mais para frente. Qual é o Uhum, problema com relação à identificação de perfis genéticos? Semestre passado, nós tivemos 2 alunos falando sobre esse tema, tá? uhum, Então, se tá. você for falar desse tema, nós vamos ter de achar é, um outro caminho, tá bom? Para não ficar muito Uhum, parecido com o que já foi falado. uhum, Aí podemos achar uma problemática diferente, podemos mencionar o Pacto de São José da Costa Rica, ok? Então, assim, uhum, é um tema legal, mas nós vamos ter de fazê-lo diferente. uhum, Delimitar, talvez, fazer uma delimitação diferente dos alunos do semestre passado, para não ficar um trabalho igual. Que essa não é. uhum, Eu preciso. uhum, Se vocês vão ver, é um trabalho de vocês, ele tem a sua autoria, ele não precisa ser nada novo, não precisa ser uma tese, tá? Mas ele precisa de algo que seja seu, ok? entendi. Uhum, Diferente de tudo aquilo que está sendo pesquisado, está sendo falado, tá bom? entendi. Não, mas é um Então, legal, pode começar, então, a trabalhar esse tema no sentido de pesquisar material, pesquisar doutrinadores, achar divergências jurisprudenciais sobre esse tema, tá? uhum. Quando A você delimitação, no caso, seria tipo de lugar, isso, talvez. aplicação no DF, quantas pessoas nós já temos no cadastro no DF? Desde quantos anos? Aí, digamos que ele tem 10 anos, você quer fazer essa análise nos últimos 5 anos, tá? Então, Então, é delimitar um local e isso, mais ou menos um tempo, um período. No isso. caso, Mas nós aí vamos daria fazer para isso, fazer. tá? Nós vamos fazer isso nas próximas aulas, tá Entendi. bom? Mas eu Tá bom. quero agora que você pesquise sobre esse assunto. Como se você Uhum, estivesse pesquisando já para escrever a sua monografia, tá? Eu quero uhum. que você pesquise, que você tenha domínio desse assunto, Tá tá? bom, então. Tá bom, professora, obrigada. De nada. Karen, você agora. Karen. Karen, só você consegue liberar o seu som. Ah, você estava sem som, não é? Vamos lá. Então, o seu tema. Vamos lá. Bom, tema para o meu TCC: racismo no judiciário. O caráter estruturalmente racista do judiciário acarreta decisões seletistas todos os dias. Até quando? Suposta problemática. O judiciário, ainda mais na esfera penal, mas
onde o racismo judicial não é desvio de conduta, é um projeto político tão antigo quanto o próprio Poder Judiciário. Tá, legal. Eu acho um tema legal, mas vamos restringir esse tema um pouquinho, tá? Vamos diminuir, então, isso, para a gente chegar numa matéria. Aqui, é claro, é matéria de direito constitucional, porque você tem, então, a violação ao princípio da igualdade. Tá? Então, interessante. Tema racismo judiciário. Karen, eu acho legal, acho um tema interessante para você falar. Tá? Mas aí nós vamos entrar de novo naquela questão, para nós limitarmos um pouco o seu trabalho. Você quer falar disso, das decisões do Distrito Federal, das decisões do TJDFT, você quer falar isso no âmbito da Justiça Federal, você quer falar isso nos tribunais superiores, entendeu, cara? Então, é um tema legal, mas nós precisamos dar uma enxugada nisso. Você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa junto ao CNJ, quantos juízes, eles não vão falar os nomes, mas quantos juízes estão respondendo por condutas racistas em suas decisões. Tem até um caso recente que apareceu da juíza, não foi? Que deu aquela sentença horrorosa lá falando que por conta do criminoso ser negro, então ele fazia aquele tipo de conduta, né? Ela esperava aquele tipo de conduta dele. Então, fazer um pouco disso. Mas nós não podemos sair, Karen, muito do direito, porque dependendo de como você vai organizar o seu trabalho, você vai para um lado totalmente da sociologia. Você foge do direito. Então, nós precisamos dar uma melhorada nesse tema para que ele vire um tema jurídico, tá? Por isso que eu sugeri, então, que você coloque em algum lugar isso, a violação do princípio da igualdade. Tá bom, Karen? Teve um aluno na turma de manhã, nós até conversamos, ele queria falar sobre as medidas, as ações afirmativas, tá bom? Das ações afirmativas. Então, às vezes, também seria interessante você falar disso, de ações afirmativas no âmbito do Poder Judiciário, para tentar, pelo menos, aumentar o número de juízes negros, viu? Aí fazer uma análise também no CNJ com relação às representações. Então, você tem que pensar em tudo isso do seu trabalho, tá? E, claro, a vertente jurídica, para sair, mesmo você falando do Poder Judiciário, mesmo você falando de tudo, seu trabalho pode ter um viés muito social, sociológico, e essa não é a intenção, tá? Então, jogar para essa ideia do princípio da igualdade, tá? Para tentar colocar o seu trabalho mais para o campo do direito e menos para o campo da sociologia jurídica, viu? E você pode também abrir um campo para falar sobre o direito penal. Você pode falar isso também, mas eu não faria isso. Eu optaria por falar do direito mesmo, assim, do judiciário, e aí eu escolheria, por exemplo, o TJDF e faria uma análise nos últimos 10 anos, quantos juízes declaradamente negros nós tivemos e quantos juízes declaradamente brancos também tivemos, tá? E aí você vai restringir aqui para o Distrito Federal. E aí vai falar dessa igualdade, da necessidade de ações afirmativas para que o judiciário ele também seja um reflexo da sociedade, em números de negros, homens, negras, mulheres, tá? Então, tentar fazer um pouco disso, viu? Então, eu acho que você tem que ir por esse lado, tá bom? Depois da Karen, a Valéria. Vamos lá, Valéria, você agora.
Olá, professora, tudo bom? Tudo bem com você? Tô bem. Bem, minha matéria, a disciplina que eu mais gosto e que eu mais me identifico é direito administrativo. É, algumas pessoas não gostam, né? Eu. Sou completamente apaixonada por direito administrativo, mas Legal. também trabalho com isso há 15 anos, não tem como não ser, né? E também não tem como fugir de uma área que você já trabalha, que você domina, né? Então não dá para fugir. Exato. Tanto que a minha paixão é licitação, execução de contratos e compras públicas. Tudo que ninguém gosta. Adoro a 866. Tô vendo. Não, legal, legal. Mas vamos lá. Dentro da disciplina, eu fiquei em dúvida com a diversidade de temas que eu poderia tratar, mas eu fiquei com 2, assim, dos 5 que eu tinha resumido, eu consegui chegar a 2. Ótimo. Que eu falei, não, eu acho que esses 2 são mais a minha cara. Sim. Que é na parte na parte das sanções administrativas, da aplicação das sanções administrativas, Sim. em específico a não efetiva aplicação de sanção administrativa a servidores sem vínculo no governo do Distrito Federal especificamente. Eu tenho a inclinação para tratar da lei já. A minha delimitação é principalmente no artigo 200 da 840 de 2011, porque dentro desse artigo ele fala de como que devem ser aplicadas as sanções, por exemplo, de suspensão, para os servidores efetivos e para os servidores inativos. E os comissionados, ele não fala quando o comissionado perde o vínculo com o governo, que é o que acontece na maioria das vezes. O servidor perde o vínculo e aí, quando você vai fazer uma sanção de suspensão, você não tem como converter em multa, porque ele não tem mais o salário, ele não tem mais vínculo. Você não tem como puni-lo. Não tem como punir. Então, é um artigo que ele só é efetivo para quem é mantido o vínculo, que é o efetivo. Sim. Para o comissionado, você não tem essa efetividade. Tema legal, muito legal. A minha dificuldade com relação a esse tema foi a questão de doutrinador, né? Porque é meio complicado para encontrar 10 doutrinadores que falem sobre isso. Mas aí você não precisa se preocupar com livros, né? Quando eu falo 10, eu quero que você também pesquise artigos, tá? Científicos sobre esse assunto, tá? Você tem, por exemplo, Eli Lopes Meirelles, que é clássico do direito administrativo, então você vai citar, tá? Na parte que você... Tem Maria Silva, né? Isso, que você vai falar ali do que é o direito administrativo, de como os servidores são organizados, por exemplo, da questão do vínculo e da falta do vínculo, então você tem, tá? Você tem aí esses doutrinadores para falar dessa parte geral, e aí você vai pegar esses artigos científicos para entrar nessa parte específica que você tem. Às vezes você consegue um autor que fala isso legal no âmbito do poder do Executivo Federal. E aí, os tribunais, né? Isso. Aí você pode fazer uma comparação. Olha, no Executivo Federal funciona da seguinte forma. Aqui no Distrital tem esse problema. Se você conseguir achar um caso, por exemplo, que tenha conseguido aplicar a sanção, mesmo o servidor já tendo se afastado perdido o vínculo, é interessante, aí você pode fazer uma análise de caso, tá? Entendi. Você pode fazer a análise desse caso. Eu acho legal, Valéria, acho esse tema bem legal, e eu não vi ninguém falando sobre isso. É um tema que sempre, desde, assim, quando eu entrei no curso, eu já tinha uma listinha com os temas que eu queria tratar, e esse era um que sempre me incomodava. É um tema que você pode desenvolver depois mais, então você não vai ficar restrita a só a sua graduação. A minha principal ideia é que isso vire um projeto de lei para alteração da própria lei.
Legal, você pode também fazer isso lá no final, na sua conclusão, sugerindo, inclusive um anexo com o projeto de lei. Essa é a minha ideia, porque eu vivo isso todos os dias, né? Inclusive, eu estou com um PAD agora, e aí a primeira coisa que eu olhei das 15 pessoas que estão sendo acusadas, 10 eu não tenho mais vínculo, inclusive nem moram mais em Brasília. Né? Então, assim, você fala, Complicado. caramba, a pessoa cometeu o ato ilícito e vai sair completamente ilesa, não vai ter nada com ela. Então, esse é o meu tema principal. Uhum. O outro que eu fiquei meio inclinada, tem mais, ele ainda é do direito administrativo, mas aí ele estaria voltado para 866, especificamente para o conceito genérico e subjetivo dos institutos da emergência e da urgência nas contratações públicas. Quando os gestores utilizam destes dois institutos para meio que justificar uma compra dizendo que ela é emergente ou urgente, quando na verdade ela não é, usando um critério subjetivo, porque a lei não é objetiva ao dizer o que é urgente e o que é emergente. Então, eu tenho esses dois assuntos aí que me atraem. São muito bons, são temas muito bons. Eu não sei qual você escolhe. Tá na dúvida, você escreve um assim, ó, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Aí você põe num saquinho assim e pede para alguém tirar, e aí você escreve. Mas assim, eu gosto do primeiro, sabe? Eu gosto do primeiro porque você vai conseguir delimitar melhor o seu tema. O seu outro tema, o segundo, sobre o perfil, a classificação genérica, né, desses institutos, vai ficar uma discussão muito filosófica do que é emergência, do que é, sabe? O outro eu acho que é o mais prático. Sim, eu pelo menos vejo um pouco mais praticidade nesse seu outro tema. No primeiro, né, o principal, sobre as sanções para quem perde o vínculo. Eu gosto mais. Entendi. Eu gosto mais. Tá? Eu tô inclinada também para ele, tô mais assim para ele, é tanto que eu falei ele primeiro. Não, mas pensa mais um pouquinho, dá mais uma estudadinha sobre os dois. Quem sabe você não acha um ponto no segundo também que traga uma divergência mais interessante, e aí você muda de ideia, tá? Mas eu gostei muito dos dois temas, muito legal. Parabéns, Valéria, você tá assim, ó. Obrigada. Já no caminho certo para 10. No primeiro TCC eu tirei 10, vamos ver se esse agora eu tiro também. Então, vai seguir para isso. Tá bom, professora, obrigada, viu? De nada. Depois, vamos ver aqui quem está na ordem. Valéria. Caroline. Oi, professora. Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, o meu tema, ele é meio híbrido, na verdade. É meio processo penal, meio constitucional. Não tem problema. Vamos lá. Que é o seguinte, é um tema, eu acho que meio simples, mas é uma coisa que meio que se perdeu no tempo. Sim. Que é a questão da inconstitucionalidade de um dos requisitos da suspensão condicional do processo. Pelo seguinte, um dos requisitos seria que o réu não fosse processado por contravenção ou por crime durante esse curso da suspensão, ou até mesmo antes de estabelecer esse acordo de suspensão condicional do processo. Só que o meu argumento, a problemática, seria que isso fere a presunção da inocência. E eu fui pesquisar. Fui pesquisar bastante jurisprudência e tudo mais, doutrinador. Tive um pouco de dificuldade para achar a doutrina. Mas em jurisprudência, eu achei bastante que muita gente diverge em relação a isso. Ótimo. Durante o tempo, eles estão levando isso como constitucional, mas é realmente como se fosse um assunto meio aberto, que ainda não foi pacificado, sabe? Sim, ótimo, interessante, tá? Interessante. Eu gosto. Tudo que envolve direito penal e constitucional, eu gosto, tá? Bacana.
Só que eu gostaria que você conversasse com um dos professores de penal, ou com o professor João de Deus, tá bom? Ou com o professor Alexandre, ou com o professor William, ou com a professora Daiane, tá? Para ver se esse tema ainda é um tema legal de se discutir, tá? Como você mesmo falou, ele está perdido, tá? Se ele está perdido, quer dizer que nós não tivemos nada recente que avivou essa discussão. Será que agora é a hora de trazer esse assunto de novo à pauta? O que será que pode ter acontecido no Brasil para esse assunto voltar? Tá? Então, eu te sugiro conversar com eles, mas eu gostei. Gostei, tá, Carol? Acho que é bem bacana. Tá Tudo bom, que então. envolve essa questão de constitucionalidade e inconstitucionalidade, de dispositivos legais, ainda é estudado, tá? Mas você tem que ver se ele já não perdeu o momento de ser falado, viu? Tá bom, então. Muito obrigada. Manda um e-mail para algum professor que você teve aula, ou com o professor Enedino, ou algum professor que vocês estão tendo aula agora, e pergunta, professor, o que você acha desse tema, né? Da inconstitucionalidade, ou da inconstitucionalidade ou constitucionalidade desse dispositivo da suspensão do processo, tá? Conversa com ele com relação a isso, que aí ele vai te falar, olha, isso é um tema legal, isso está sempre sendo aplicado assim, o outro TJ julga diferente, que aí você tem um tema legal para fazer uma monografia, que aí você vai falar disso no campo teórico, tá? De inconstitucionalidade, de ferir a presunção da inocência, viu, Carol? Então, você tem que ir mais ou menos por esse lado. Mas agora, já é hora de, no seu caso, já é hora de procurar o orientador, para você também não ficar estudando um tema que, às vezes, ele fala, olha, isso aí já acabou, tá? Entendi. A senhora vai passar os e-mails para a gente entrar em contato? Eu já deixei para vocês o link lá no Moodle, tá? Com a lista de orientadores. E lá, quando você baixar, você vai ver que tem o nome do orientador e o e-mail dele ao lado. Entendi. Tá bom, obrigada, professora. Nada. Depois da Carol, então, é o Júlio. Oi, professora, boa noite. Tudo bom com a senhora? Boa noite. Bem, tudo jóia. Tudo certo. Eu tenho um tema em mente, foi trazido até em um trabalho de pesquisa no semestre passado pelo professor William, e me interessou, eu até conversei com ele um pouquinho sobre essa questão, e é sobre a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal aos crimes contra a administração pública, porque em tese ali você teria um conjunto de requisitos, né? Então, assim, objetivamente falando, por uma leitura mais direta do dispositivo, você poderia aplicar ele em determinadas situações de corrupção ativa, corrupção passiva, etc. O que me surgiu como problemática é que esse acordo de não persecução penal pressupõe que a medida do acordo seja suficiente para prevenir e reprimir o crime. E aí, como eu entendo que a moralidade pública já foi ofendida e que, ainda que haja o ressarcimento ao erário, a pessoa que lesou esse princípio da moralidade mereceria a punição dentro dos limites legais, eu queria trabalhar, talvez, que aplicar esse acordo aos crimes contra a administração pública, notadamente esses mais graves, né, com a pena máxima maior, poderia trazer uma mensagem negativa de impunidade. Claro que não é um pensamento definitivo, é algo que eu tenho em mente, mas aí, conforme as pesquisas forem sendo feitas, eu posso manter ou mudar de ideia. Sim. Porque a ideia da pesquisa científica é justamente você estar disposto a mudar de opinião, tá? Isso você tem que estar disposto, porque se eu já chegar com uma ideia fixa, eu não estou fazendo pesquisa científica, tá bom? É um tema legal, Júlio, é um tema legal, e pelo jeito você já teve contato com o professor William sobre isso. Só toma cuidado para não cair também com um viés um pouco sociológico,
Então, você tem que manter mais, apesar de ser algo assim que pareça, mas meu título aqui é tudo de direito. Mas cuidado que você pode ir para esse lado da sociologia quando você fala da ideia de impunidade, porque você não tem dados suficientes para falar que a sociedade vai achar que isso é impunidade, por exemplo, tá? Então, tem que tomar cuidado para não cair nesses conceitos comuns, tá bom? Mas eu acho legal o seu tema, tá? A Valéria até falou aqui que você está entrando lá na área dela, essa área eu acho que ela domina de crimes contra a administração pública, viu? Talvez ela pode também te dar uma ajudinha nesse assunto, tá bom? Mas eu gostei muito, acho um tema legal. Temas que envolvem corrupção estão na moda, né? Estão na moda. Quando eu falo estão na moda, então são temas que você pode tratar e que são temas atuais. Legal, eu acho bem legal, pode continuar nessa ideia, mas aí nós vamos ter que dar nós vamos restringir um pouquinho mais esse seu tema, tá bom? Tá? Nós vamos restringir um pouquinho, porque senão você vai falar de muitos assuntos e pouco desses assuntos. É melhor, então, você escolher uma parte menor desses acordos, dos crimes contra a administração pública e falar mais desse assunto. Tá bom, Júlio? Mas eu acho legal e pode continuar. É novo também, eu não vi ninguém, como eu falei para a Valéria, eu ainda não vi ninguém falando de crimes contra a administração pública, direito administrativo, eu não vi ninguém, nem no semestre passado, nem esse semestre, falando disso. Tá? Corrupção, eu não vi ninguém falando também de outros aspectos da corrupção, corrupção ativa ou passiva. Então, desde o semestre passado, eu não tenho visto isso. Viu? Então, vocês vão chegar com temas que não são comuns aqui no Uniceplac. Isso é muito bom, tá? Temas mais inéditos. Então, pode seguir nesse caminho mesmo. Tá bom, Júlio? Beleza? Isabela, agora é você, Isabela. Oi, professora, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Então, eu estou um pouco perdida ainda, não tenho um tema definido, Sim. Mas eu estava pensando em um assunto sobre exclusão social e criminalidade, ou então fatores sociais da criminalidade, algo relacionado assim. Mas ainda não Sim. tem nada definido ainda. Aham. É a mesma coisa que eu falei para a colega agora há pouco, eu esqueci quem foi que eu falei, deixa eu ver aqui. A Karen. Cuidado para o seu trabalho não virar um trabalho sociológico. O curso que você está fazendo é um curso de direito. Então, você vai ter que trazer para alguma matéria de direito, ok? Direito constitucional. Então, quando nós falamos de exclusão social, de racismo, nós vamos lá para o campo do direito constitucional, tá? Então, Isabela, quando você vai precisar maturar um pouquinho mais esse assunto, vamos trazer aqui para o campo do direito, tá? Vamos trazer aqui para o direito constitucional, das garantias e deveres, às vezes as garantias e deveres do Estado em diminuir as desigualdades, tá bom? Mas aí nós vamos ter que trazer para o campo jurídico, tá? As medidas legais que podem ser aplicadas, tá? Alguma coisa nesse sentido. Nós temos que trazer para o campo jurídico, viu? Tá bom. Repete como que era que você tinha pensado? Desigualdades? Era mais ou menos fatores sociais da criminalidade, ou então exclusão social e criminalidade, mais ou menos nesse âmbito, assim. Exclusão social e criminalidade. Legal, tá? Legal. Você vai falar um pouquinho de sociologia também, você pode falar de criminologia, pode entrar no campo da criminologia, se for essa área. Eu acho que podemos maturar isso um pouquinho mais. Me manda um e-mail com esses 2 temas, eu vou fazer uma pesquisazinha, assim, algo mais rápido, para a gente poder fechar
tá bom? Num tema legal sobre esse assunto, tá? Tá bom. Tá Me bom. manda um e-mail, tá bom, Isabela? Tá Para bom. podermos, então, achar ali uma vertente mais jurídica, para não ficar muito em sociologia do direito, mas nada impede, tá, gente? Nada impede que vocês façam um trabalho sobre sociologia do direito, tá? Mas aí, na banca, você vai ser questionada. Ah, mas você está fazendo um curso de direito, você não está fazendo um curso de sociologia. Por mais que você tenha trazido conceitos do direito, o seu trabalho não pode ser muito sociologia, tá? Quem gosta muito de sociologia do direito é o professor Perdigão. Tá bom, Isabela? Então, é o professor Perdigão. Então, Tá bom. eu vou conversar com ele para nós tentarmos falar um pouquinho de sociologia, mas trazer mais para o campo do direito, tá? Então, me manda um e-mail, tá bom? Me manda um e-mail com esses temas para eu poder discutir esse assunto com ele, ok? Tá bom. Tá bom. Então eu não preciso mandar um e-mail para ele? Falando Não, manda para mim, pra você. tá? Manda para mim, eu vou conversar com ele. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Rani, você agora, Rani. Boa noite, professora. Tá me ouvindo? Boa noite. Tô sim. Então, professora, uma matéria, uma disciplina que eu escolhi para o meu TCC foi Direito Empresarial. Uhum. E dentro do Direito Empresarial tem a recuperação judicial. Ótimo. Dentro da recuperação judicial, eu estava pesquisando que em cerca de 2011 entrou em vigor uma lei norte-americana que fala sobre o Crandall. Ah, sei. Você e o colega, né, da manhã, que queriam fazer a monografia juntos? Não. Teve um aluno da manhã que vai falar desse tema, Uhum. e ele até perguntou se podia fazer a monografia em dupla, com um aluno da noite. Foi o Josué, não foi? Acho que foi. Ele vai falar desde o início do curso a gente já vinha comentado, né? Aí ele falou, não, porque eu faço sobre o Crandall. Eu falei, cara, eu tava pesquisando o mesmo tema. Sim. E aí, que é um tema... aí nós vamos chegar num problema, porque olha só, ele da turma da manhã quer falar sobre esse assunto, você da turma da noite também quer falar sobre esse assunto. Nós vamos ter que discutir a problemática de vocês para que não seja igual, tá? Uhum. Então, o que você quer falar? O meu, no caso, seria a aplicação do Crandall na lei brasileira, né, de recuperação judicial. Sim. Que é aquela possibilidade do juiz, ele poder fazer o acordo, não é? Isso, sem a aprovação da Assembleia de Credores. Isso, para poder ter um acordo mais, o acordo mais individualizado para aquelas necessidades daquela empresa. Isso. Isso, tá. Eu vou falar com o professor, me manda também um e-mail, Rani, que eu vou falar com o professor Enedino sobre esse tema, para nós dividirmos o tema. Tem duas alunas da manhã que também querem falar do mesmo assunto, e eu vou entrar em contato com o professor para podermos dividir as problemáticas. Que parte você vai falar e que parte o Joshua vai falar, tá? Para nós não termos trabalhos repetidos com a mesma problemática, tá? Com o mesmo... Tudo bem falar sobre o mesmo tema, mas aí nós vamos ter que tornar cada um único, o seu diferente do dele, tá bom? Certo. Então, me manda um e-mail, porque eu preciso conversar com o professor Enedino para achar assuntos diferentes dentro do tema de vocês. Tudo bem que vocês vão, às vezes, falar sobre as mesmas coisas, os mesmos conceitos, isso não tem problema, mas eu quero que a problemática de vocês seja diferente, tá? Sejam diferentes. Então, por isso que eu quero que você me mande um e-mail, então, tá, Rani? Para eu poder conversar com o professor Enedino, lembrar desses alunos, conversar com o professor Enedino e achar uma solução
boa para vocês dois, tá? Para não ficar um trabalho igual, senão fica muito chato. Qualquer coisa eu posso pesquisar outro tema dentro da matéria de direito empresarial, professora, não tem problema não. Mas esse é um tema que você gosta, não é? Sim. Vamos primeiro tentar essa alternativa de fazer diferente. Fazer esse tema, mas com problemáticas diferentes. Isso. E se não der certo, se o professor Enedino falar, olha, o assunto é pequeno, o assunto não tem lá esse tanto de coisa para falar, aí eu te aviso. E aí procuramos outro tema dentro do direito empresarial, não tem problema nenhum. Tá? Ok, professora. Obrigado. Beleza? É para enviar um e-mail ainda hoje? Pode ser amanhã, não se preocupa, não. Certo. Tá? Mas pode mandar. Beleza? Letícia, você? Oi, professora, tudo bem? Oi. Então, meu tema que eu estava pesquisando é sobre penal, a matéria de penal, e também uma outra matéria que eu gosto muito é de psicologia jurídica. Então, eu pensei no tema a psicanálise nos crimes. Ficou mudo? Eu não ouvi, não. Até que parte você ouviu? Meu tema é direito penal. Ah, tá. Aí outra matéria que eu também gosto muito é psicologia jurídica. Então eu pensei em psicanálise nos crimes. Legal. Legal. Mas o quê? Você quer analisar qual tipo de criminoso para você poder fazer essa psicanálise? Dolosos. Crimes dolosos. Isso. Tá? Então, você quer fazer essa análise, crimes dolosos contra a vida? Isso. Os crimes dolosos contra a vida. Vamos restringir. São muitos crimes dolosos contra a vida. Tá? Você vai restringir um pouquinho, porque senão vai ficar um negócio muito grande. Certo. Você não gosta de infanticídio? Podemos pensar nisso. Sabe? Às vezes restringir para um tipo penal, tá? Um tipo penal menor. A Rebeca tá falando, não. E agora? Então, pensa num tipo penal menor, ok? Para você poder fazer essa análise e não se perder nessa análise muito grande, viu? Porque se você ler, por exemplo, homicídio, imagina a quantidade de perfis que você vai ter de analisar para chegar a uma conclusão, tá? Então, precisa limitar. Eu quero falar de crimes dolosos contra a vida. Legal, mas qual crime doloso contra a vida? Tá? Então, vamos restringir esse seu crime doloso contra a vida para você poder fazer essa análise de psicologia jurídica em cima do perfil que você quer analisar, tá? Você já pesquisou algum material com relação a isso? Eu estava lendo alguns artigos que eu achei na internet, porém são muito antigos, não estou encontrando atualizados. Tá. O mais atualizado que encontrei foi 2014. Sim, 2014. Aí eu tenho que aprofundar mais minha pesquisa para ver se eu encontro algum livro, alguma coisa assim. Então, pesquisa mais um pouquinho, tá? Pesquisa mais um pouquinho e depois você pode entrar em contato com a professora Euzélia. A professora Euzélia, ela nos ajuda aqui no curso de Direito, mas ela é a coordenadora de outros 2 cursos da nossa faculdade. Bom? Ela mexe nessa área de psicologia jurídica. É Eurileia, né? Euzileia, isso. Ah, tá, porque eu não entendi do outro nome. Não, é Euzileia mesmo. Desculpa, professora Euzileia. Mas aí você conversa com ela, que ela pode te ajudar também com material, tá? Vou mandar um e-mail para ela. Perdida,
tá bom? Ela deve demorar um pouquinho para responder, porque ela é coordenadora de 2 cursos. Mas ela pode te ajudar com algum material, tá? Até para você refinar um pouco mais esse assunto que você quer tratar, tá bom? Tá bom. Você refina um pouquinho mais e entra no... E aí nós conseguimos um tema melhor para você. Combinado? Combinado, professora. Obrigada. Nada. A Laiane? Laiane? Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tô bem. Eu passei um pouco perto do tema da Letícia, envolvendo também as duas áreas. Oi? Vocês tudo gostam do crime, não é? Pois é. Só que eu pensei em focar mais no campo da psicopatia, no direito penal, envolvendo a execução penal. Aham. Você quer falar, por exemplo, que o psicopata, ele deve cumprir uma pena privativa de liberdade ou uma outra medida, por exemplo? Sim, poderia ser também. Eu comecei mais pensando em questão de como enquadra a punibilidade, se é tido como doença, se não é, porque a lei afasta a condição de ser inimputável. Só que ainda tem divergência de opinião na capacidade, porque tem umas opiniões que falam que ele é imputável, enquanto tem outros doutrinadores que defendem que ele é semi-imputável. Inimputável. Aham. Isso. Legal, eu gosto. Nós temos uma aluna, a Carol, que agora está no 9º. A Carol, ela vai falar sobre esse assunto, tá? Ela vai falar sobre esse assunto, não nesses termos, mas vai falar do psicopata. Ela vai falar do psicopata, é um tema legal, e um tema que aparece pouco aqui pra gente, tá? Eu gosto, é um tema bacana. Aí eu tô vendo que a Rebeca também vai falar a mesma coisa, não é? A Valéria é das minhas, né, Valéria? Gosta de treta familiar, isso aí, tá? Aí a Rebeca, então, pelo jeito, tá no mesmo tema, não é, Rebeca? Então, vamos dar um jeito nisso, tá bom? Quando chegar na Rebeca, então, nós vamos conversar também. Aí, Rebeca, então, você já me manda o seu e-mail, também um e-mail, falando que você e a Laiane estão com temas similares, que é a questão envolvendo a capacidade ou não, a inimputabilidade ou não do psicopata, que aí eu vou tentar achar uma diferença para vocês, tá? Você pensou em outra coisa, Laiane? Dentro Minha desse outra tema? opção, não, dentro desse tema não. Minha outra opção tinha sido o tribunal do júri, que uma outra colega também já falou. Aí eu quis já me afastar um pouquinho. Mas ela vai falar no tribunal do júri, sobre o jurado. O que você pode falar muita coisa no tribunal do júri. Nessa questão do psicopata também, esse negócio de ser semi-imputável influencia se reconhecer as hipóteses de diminuição de pena. Não, eu acho legal, eu acho um tema legal, tá? Mas aí agora eu vou tentar achar uma problemática que seja só sua e uma problemática que seja só para a Rebeca, tá? Então agora eu vou tentar achar com a professora, eu vou conversar com os professores de penal para tentar ver alguma coisa que eu consiga diferenciar para vocês duas, para vocês não falarem a mesma coisa. Tá bom? Tá bom. Aí eu te mando e-mail também? Não, deixa só a Rebeca manda, tá? Só a Rebeca manda e depois eu já sei que é você e ela, e aí eu respondo vocês na próxima aula, mas continua pesquisando sobre esse assunto, tá? Não precisa desistir, não. Continua pesquisando sobre esse assunto, e aí na aula que vem eu vou dar o feedback para as pessoas que estão com temas parecidos. Tá bom? Mas pode continuar com esse assunto, não se preocupe. A mesma coisa você, tá, Rebeca? Continue pesquisando, continue procurando jurisprudências
sobre o assunto, material doutrinário, artigos científicos, não deixa de pesquisar, não. Já começa, tá? Porque se não achar problemática, vai assim mesmo, tá bom? Então, continua desse jeito, não precisa se preocupar, ok? Depois da Laiane, eu falei com a Karen já, com o Júlio já, Valéria já. Jéssica. Jéssica, você. Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Eu tô bem, a senhora? Tudo bem também. Então, eu pensei em vários temas em penal, só que eu detesto penal. Então, esquece. Mas eu achei, assim, interessante. Só que aí, aos 45 do segundo tempo, eu arrumei um tema que eu gostei. Ótimo. A adoção tardia e os direitos humanos da criança e do adolescente. Ótimo, legal. Como existe pouca ocorrência de adoção de crianças mais velhas, acaba ocasionando a negação de direitos simples, né? São garantias de direitos para qualquer criança, né? Aí eu acho que eu vou falar sobre isso. Ótimo tema, pode procurar a professora Risoleide. A professora Risoleide, ela mexe com o ECA, tá? E ela vai te ajudar nisso. Na área de adoção, você pode procurar também ou a professora Analice ou a professora Alexandra, tá bom? Que elas também podem te ajudar nessa questão da adoção. Eu gosto muito do tema da adoção, esse tema da adoção tardia é legal, às vezes você pode propor facilitação na adoção de crianças mais velhas, o tempo de convivência pode ser diminuído, tá? Às vezes você pode ir também por um desse lado, tá, Jéssica? Falando ou também só da negativa de direitos básicos da criança quando o Estado não promove a adoção desses menores, tá? Tá bom. Você também pode falar da adoção do maior de 18 anos, que também é um tema legal, que aí você sai do ECA e vai para o direito civil, tá? Também é legal, viu? Mas esse tema é muito bacana, pode confiar nele. Tá bom. Vários alunos me procuraram, né, para falar sobre adoção, e aí eu brinquei, né, eu falei, olha, sabe quem que vocês vão procurar para ser o orientador, para falar de adoção? Professor Rodrigo. Aí hoje eu mandei uma mensagem para o professor Rodrigo, né, eu falei, professor Rodrigo, estou te arrumando um monte de orientandos, tá? Aí ele, legal, quais os temas? Aí eu, adoção. Aí ele mandou, né, um monte de palavrão típico dele, não é? Ele mandou um monte de palavrão, um monte de cara brava aqui para mim, e ele falou, eu não gosto disso, eu sou do processo civil e não sei o quê. Eu falei, já era. Ele ficou bravo. Ele, eu não sei nada disso. Eu falei, estuda então o assunto. Mas aí estava brincando lá, ele não vai falar disso não, tá? Mas nós temos as professoras Analice, a professora Alexandra e a professora Risoleide, especialmente nessa área dos direitos da criança e do adolescente, tá? Eu acho que você pode também focar mais nisso do que simplesmente na adoção, tá? E aí, falar disso. Tá bom? Eu gosto bastante. Tá bom, obrigada. Nada. Rebeca, você quer acrescentar alguma coisa no seu tema? Oi, professora, boa noite, quero sim. Sim, pode falar. Eu mandei mensagem para os dois amigos, né, para o Urani e para a Lai, porque a princípio eu tinha falado com o professor Enedino no semestre passado, porque eu gosto de empresarial. Mas sim, não me dá aquela coisinha no coração, aquele frio. Então, se não deu, esquece. Pois é. E eu amo penal. Minha mãe faz psicologia e eu tive que ler muita coisa sobre os psicopatas para revisar os textos da minha mãe. E eu, de uma maneira, não me interprete mal, me apaixonei pela psicopatia. Não, ótimo, legal, não se preocupa não, eu entendo.
E tem uma autora que eu gostei muito dela, que é a Ana Beatriz Barbosa, que ela fala Sim. sobre os psicopatas dentro da cadeia. E a questão do ordenamento jurídico sobre eles, mas quem são eles dentro da cadeia? O porquê que Sim. acontecem aquelas coisas. E eu queria falar sobre isso, a questão de ter Ah, uma lei diferente para eles, ter um sim, ordenamento algo bem específico e aquela divergência de que o psicopata ele não tem probleminha mental. Ele não é uma pessoa que precise receber uma pena menor. Ele é uma pessoa que precisa ficar longe de todo mundo. Porque sim. ele inicia os motins, ele mata assim, a menor Sem preocupação. nenhum. O Sim, sim. castigo, o castigo, né, a privação da liberdade dele, para ele não é uma coisa que ele vai aprender com os erros dele, ele não tá nem aí para isso. Ele só calcula o que ele vai fazer para sair dali. Ah, tá. Não, então o seu tema é diferente da, é, da Laiane, não é? E eu sou muito fã do professor Anedino. E ele tem a questão penal e ele também é psicanalista. E eu queria Analista, sim. muito fazer com ele. Sim, não, legal. Então já vai para esse campo, né? Eu já estou vendo que é diferente do da Laiane, vocês estão falando coisas distintas. Quando ela falou penal e psicopata, eu, não. Não, são diferentes, dá para perceber que eles são diferentes. Eu até vi recentemente uma entrevista com uma psicanalista, ela falando que todos nós somos psicopatas. O que difere é o grau, né, de psicopatia. Minha mãe me falou isso também. Todos nós somos, o que difere... Analisou a família inteira. O que difere, então, é o seu grau. E que o psicopata, ele não está nem aí, ele não tem sentimentos. Ela até deu o exemplo de você falar assim, então eu vou matar o seu filho, vou matar o filho do psicopata. Ele vai falar, tá bom, eu faço outro. Ela ainda usou essa expressão, né? Tá bom, eu faço outro. Então, ele não tem sentimentos por nada, né? Ele está só preocupado com ele. Tá? Achei bem interessante. É um tema legal, bacana, assim, de estudar. O professor Enedino vai te ajudar muito nesse tema, só não pode fugir do direito, tá? E virar psicanálise pura, tá bom? Então, não pode fugir do direito. Você vai ter que trazer para o direito de alguma forma. Uma lei específica para eles, como a lei vai poder identificá-los, tá bom? Então, você tem de trazer mais para o campo do direito, tá? Não pode ficar só... Oi? Ainda preciso mandar e-mail falando que o meu tema... Não precisa, porque o tema de vocês é bem diferente. O tema, o assunto é o mesmo, mas o tema mesmo, o tema é diferente, tá? Mas só cuidado para não fugir do tema jurídico, viu? Que aí nós vamos ter que puxar a corda de novo, te trazer de volta aqui para o jurídico. E o da Laiane é 100% jurídico, tá? Porque aí ela vai falar da inimputabilidade, se é semi-imputável, se não é, tá? Então, aí não vai ter choque. Bom? Obrigada. Nada. Depois da... Deixa eu ver aqui. Falei com a Rebeca. Vanessa, já falei. Raquel, Rebeca. Tá? Mais alguém quer comentar sobre o seu tema? Muita gente não falou. Marcelo, sim, então vamos lá. O Marcelo, depois a Bárbara, depois a Hanna. Tá? Marcelo. A Bárbara estava primeiro? E eu não vi? Não, pode então, Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite. Gostei do cachorro, do pastor. Minha cachorra. Essa cachorra linda? Pastor belga de Malinois. Pastor belga, linda? Pois é, eu gosto de penal. E dentro de penal, professor, eu gosto de princípio. Aí eu estava vendo que o princípio da insignificância, da bagatela, eu não sei se alguém já pegou, o afastamento no caso de reincidência específica. Tem uma divergência que o STF ele fala que aplica a insignificância.
o STJ fala que não aplica. Eu queria tratar esse assunto mais a fundo. Legal, legal. Você pode, inclusive, fazer comparações entre decisões, tá? Uhum. Às vezes, decisões sobre o mesmo montante, como um decide, como o outro decide. Tá? Exatamente isso. Uhum. Isso. Principalmente no crime de furto. Oi? Principalmente no crime de furto, que tem muita reincidência específica. Sim, sim. Furto em supermercado. Aham. Comida. Também. Você pode também falar agora numa limitação, você pode, por exemplo, trazer agora a pandemia, se aumentou ou não, tá? Os crimes de furto de valores insignificantes, porque as pessoas estão ficando mais desempregadas, porque até você começar mesmo a escrever o seu tema, vai ser semestre que vem. Semestre que vem você já vai ter alguns dados do CNJ com relação aos crimes cometidos no ano de 2020. Então, você pode também trazer um pouco de dados com relação ao aumento desses crimes de furto. Entendi. Tá? Porque aí Entendi, você mas, não fica só no campo também, teórico. A divergência também tem que o STF, ele aplica de um jeito, o STJ aplica de outro jeito. Aham, legal. Sim. Pode falar sobre isso, tá? Tá bom. Eu gosto bastante, é um tema bem interessante. E agora ele deve, Deve mesmo. Na verdade, já está aumentando. Agora ele está aumentando, tá? Porque pandemia, as pessoas passando dificuldades, o aumento de furtos. Então, pode olhar. Esse tema vai voltar, tá? Da mesma forma que diminuiu o roubo, o furto aumentou. Isso, sim. Diminui as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão mais quietas, mas o furto aumenta. Exatamente. Tá? Então, tá bom, bom tema. Tá bom, Marcelo? Obrigado. Dá um cheiro na sua cachorra aí. Pode deixar. Então, tá. Bárbara, você, desculpa. Você estava primeiro. Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite. A disciplina que eu escolhi foi penal. Aham, você também é do crime. Sim, e o tema que eu escolhi é um tema bastante novo, né, no nosso cenário atual. Eu escolhi esse tema porque eu estou podendo ter a oportunidade de vivenciar um pouco isso na prática. Uhum. E o tema que eu escolhi é o aumento da violência doméstica no atual cenário da pandemia. Interessante. Bárbara, é um tema interessante. E aí você vai me mandar um e-mail, porque eu já tenho 3 alunos na turma da manhã que querem também falar sobre o aumento da violência doméstica. Certo. Tá? E aí eu achei muito interessante falar que o seguinte, o Covid, né, a situação que a gente está vivendo, as pessoas falam que ficar em casa é a maior segurança. Mas não é para quem é das mulheres, mas não no caso de quem é vítima de violência doméstica, que ficar em casa não é o sinônimo de estar protegida, certo? Sim, isso então, mesmo. é um tema que eu me identifico muito, professora, eu quero muito falar sobre esse tema. Uhum. Principalmente na possibilidade de ampliar o acesso das mulheres a esse serviço, ampliação do Ministério Público, das defensorias também, de modo para garantir a segurança e a vida das mulheres nesse tempo de quarentena. Sim, eu gosto, eu acho interessante, acho muito interessante, mas, por favor, me mande um e-mail, tá bom? Falando do seu tema, porque nós vamos ter que achar 4 posições diferentes para vocês falarem do aumento da violência e as medidas que o Estado ele vai proteger essa mulher. Sim. Tá? Então, aumentou a violência, mas o que o Estado está fazendo também para garantir a segurança das mulheres? Então, me mande um e-mail, porque com você são 4 já querendo falar sobre esse tema.
Porque, normalmente, quando nós falamos de Lei Maria da Penha, todo mundo estava voltado mais para aquela questão da Lei 9.099, você aplicar o subsídio da Lei 9.099 na Lei Maria da Penha. Então, semestre passado, esse foi o tema que todo mundo queria falar. Então, esse semestre de TCC, nós vamos ter aí, ó, vários alunos falando sobre esse assunto, mas com uma problemática um pouquinho divergente, às vezes a delimitação ficou diferente, tá? E aí, esse semestre, ninguém quer falar disso, já quer falar da Lei Maria da Penha no âmbito da violência mesmo, do aumento da violência com o confinamento. Não deixe de pesquisar sobre o assunto, tá bom? Continue pesquisando. Converse com a professora Daiane, porque ela é a nossa especialista em violência doméstica. Talvez ela é a pessoa com quem eu vou conversar para tentar achar essas problemáticas divergentes para vocês. Então, mas não deixe de estudar o tema, continue estudando sobre esse tema, porque até nós chegarmos na problemática, eu já vou ter uma resposta da professora Daiane, tá? Tá joia, então. Obrigada, professora. E se cuida, tá? Tá joia, obrigada. Depois eu dar um aviso aqui que nós damos um jeito. Tá joia. Obrigada. De nada. Depois da Bárbara, nós temos a Hanna. Hanna, você. Oi, professora, boa noite. Nós temos Hanna e a Hanna. Isso. Professora, então, o meu também é no âmbito da violência doméstica. Só que eu fiz um pouco mais, assim, eu restringi um pouco, se chama a análise da efetividade da lei número 14.022 de 2020 como resposta do Estado aos casos de violência doméstica no cenário de isolamento social. Aí... Acaba que ficou... você restringiu, mas não muda muito. Sim. Restringiu, mas não muda. Deu um título diferente pro tema. Vamos entrar no mesmo problema, Hanna. A Bárbara vai me mandar um e-mail falando, e aí eu vou conversar com a professora Daiane para pensarmos em saídas. Sim. Tá Você bom, só pensou nesse tema? A princípio, sim. Eu também tinha outro também que eu pensei, que foi o fato da mulher na política, no cenário eleitoral, né? Nesse caso, a efetividade da mulher nessa parte, entendeu? Foi um tema também que eu pensei no direito eleitoral. Legal, as cotas para as mulheres nas eleições, o uso de candidatas laranja, e isso é um tema também que está no momento, é um tema de o papel da mulher na política, as cotas, legal também. Isso foi um tema também que eu pensei. Então, me manda um e-mail falando dos seus dois temas, que eu vou tentar achar coisas para os dois. Tá bom, então. Problemáticas para os dois, porque aí fica... Se você quiser continuar em um, você vai ter uma problemática diferente das meninas. Se você quiser falar de outro, aí você também vai ter uma problemática. Tá? Sim. Que aí você vai falar do papel das mulheres nas eleições. Isso. Da cota de 30%, tá? Da representatividade feminina, isso é legal. Sem sair, claro, do ramo do direito. Isso. Tá? Porque aí, o direito tem que trazer de volta, tem que puxar de volta. Tá bom, então. Beleza. E aí, mais alguém que queira conversar sobre o seu tema, sobre um assunto que goste? Às vezes, professora, eu ainda não tenho tema, mas eu gosto de penal, eu gosto de eleitoral, eu gosto de civil, tá? Para nós podermos discutir. Mais alguém?
Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Raquel, pode sim, Raquel. Vamos lá, Raquel, pode falar. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Professora, eu já tinha até falado do meu tema na semana passada, e eu acho que vai ser ele mesmo, porque eu não pensei em nenhum outro. Qual que era? Eu faço estágio na Defensoria Pública, na área de família, e me deparei no ano passado com essa situação sobre a nulidade da dissolução e do divórcio no cartório quando tem filhos menores, mas não tem bens a partilhar. Não é permitido, né? Sim, que eu falei para... E tem cartórios que fazem mesmo só no Goiás. No Goiás, lá eles permitem. E aí, na época, aconteceu um caso aqui. Ficou mudo. Isso. Aí, na época, aconteceu um caso aqui no Gama, de uma menina que conseguiu fazer. Muito legal esse tema. Muito legal, tá? Gosto e vá nesse tema mesmo, Raquel, isso é muito interessante. Você vai falar da desjudicialização, tá? Da desjudicialização, da desburocratização, da necessidade de se priorizar os meios alternativos. Então, é um tema legal, e você tem um tema aqui no DF que você pode fazer como exemplo de caso que foi anulado, porque aqui no DF eles não aceitam. E lá em Goiás eles já aceitam. No Goiás eles têm já um provimento dizendo que pode fazer, tá? Que pode fazer em cartório. Aí eu poderia utilizar, então, esse provimento do Goiás em comparação com o DF em relação à quantidade de casos que vão para o judiciário nesse sentido, né? Isso pode sim, pode. Muito bom, é um artigo muito bom. Há essa comparação, tá? É muito bom mesmo, é um tema legal. Aí você tem as opções, não é? A professora Analice, a professora Alexandra. Se você quiser ir para um lado menos prático e mais teórico, você pode procurar o professor Ivan, tá bom? Mas eu acho que o seu tema é mais para algo mais prático, assim, então eu ficaria ou com a professora Analice ou com a professora Alexandra, tá bom? Eu gosto muito, gosto muito desse tema. Obrigada. Mais alguém? Ninguém quer falar sobre direito e informação, direito e redes sociais, bitcoins, essas moedas eletrônicas. Ninguém gosta desse tema? Sim, esse tema da informática, inovações tecnológicas e o direito. Porque esse também é um tema muito interessante. Eu não vi também ninguém falando sobre direito do trabalho. Direito do trabalho, ninguém aqui é do direito do trabalho. Das questões envolvendo o direito do trabalho. O JB, não foi? JBS, isso. Ele ia falar direito do trabalho? Professora, Igor, você pode soltar o microfone se você quiser, tá? O Igor, o professor estava pensando em falar sobre os limites de produção de prova no direito penal. A exemplo, a infiltração de agentes policiais em organizações criminosas. Até que ponto a conduta do agente é lícita para a produção de provas? Acho legal, tá? Acho legal, sim, tá? Se a participação
desse agente também não poderia comprometer as provas, afinal, ele poderia produzir provas para incriminar aquela organização, por exemplo. Eu acho um tema legal, Igor. Te aconselho a procurar ou o professor William ou o professor Alexandre, tá? É um dos dois. Mas acho que é um tema legal, tá? Sim. É bom. O professor João de Deus também, ele adora essas coisas. E como ele era da PF, eu acho que ele deve ter participado de umas coisas assim nesse sentido. Então, às vezes, ele tem uns casos práticos para te contar. Mas eu gosto bastante. O José não está? O José não está aqui para... Oi, professora, tudo José bem? Batista, pode falar. Eu estou aqui sim, professora. O JBS estão pedindo aí a minha palavra. Você vai falar de trabalho? Professora, eu posso falar, eu escolhi aqui 3 temas. Sim. Eu escolhi reforma das leis trabalhistas e o impacto nas empresas e nos trabalhadores. Eu escolhi também direito ambiental civil, né? O impacto das pessoas que estragam o meio ambiente, Eu que não amo são lesadas aí. ambiental, amo. Pois é, e aí eu tô sem saber qual que eu faço aqui. Qual que A você senhora mandou fazer 3, Qual que você gosta mais? aí eu fiz, só que agora eu estou na dúvida. Qual que você gosta mais? Eu gosto mais... Eu vou fazer a minha OAB em cima de direito trabalhista. Aham. Mas o que eu gosto mais é direito ambiental. Aham. Porque eu já lido com isso, Então, com vá para o aprovação de direito ambiental. projeto, regularização de fazenda. Vá para o direito ambiental e procure a professora Rêmora. Já pode entrar em contato com ela direto. Tá? Que ela também Então, tá bom. tem essa área de projetos ambientais. Tá? Isso. Eu Beleza, gosto então. de direito ambiental, gosto muito, é a área que eu... Na verdade, não é direito ambiental, na verdade, a minha área é desenvolvimento sustentável. Eu gosto muito da área de desenvolvimento sustentável, acho que você não pode deixar de falar dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nos próximos anos, né, desde 2015 até 2030, é a nossa agenda, os objetivos de desenvolvimento sustentável, nem que você mencione... Isso, eu acompanhei a votação. Oi? Eu acompanhei essa votação, onde estavam falando uma casa sustentável, casa com gramado. Nós fizemos uma no lago, que a casa no telhado é gramado, é um jardim, Isso. ela capta água, recupera a água, a casa é toda autossustentável. Isso. Então, eu gosto muito desse tema, mais para uma vertente do desenvolvimento sustentável, né? Mais para uma vertente internacional. Tá? Mas gosto e acho que você deveria falar de direito ambiental mesmo e procurar a professora Rêmora. Certinho. Tá? Esse é o tema que ela gosta. Ela está ministrando aqui no nosso curso para o 10º semestre a disciplina de direito ambiental. Tá? Ótimo, eu quero ser bom nessa área. Ela está ministrando essa disciplina. Foi esse semestre ou foi semestre passado? Eu sei que semestre passado foi, mas acho que esse semestre continua. E ela está ministrando essa disciplina. Então, ela domina esse assunto de punições, que você mexe, projetos ambientais, tá? Então, eu acho que você tem que procurá-la. Tá bom, professora, certinho. Já vou Pode conversar com ela. procurá-la já imediatamente. Ok, obrigado. Tá? A Nathalie falou, então, professor, boa noite. Então, no meu tema, eu pensei em falar sobre tráfico internacional, mula, pois eu trabalho na PF, e lá eu acabei comentando sobre um delegado sobre esse tema, é legal, tá? É muito legal esse tema do tráfico internacional de drogas, o uso de pessoas como mulas, né, como transporte do tráfico internacional de drogas. Se você já trabalha na PF, então, você já tem um pouco mais de prático com relação a esse assunto. Legal, gosto. E como é tráfico internacional, eu te sugiro procurar o professor João de Deus, tá bom? E comece a ler sobre esse assunto para você poder chegar, para nós podermos chegar a uma problemática, que nós vamos trabalhar a problemática juntos, tá bom? Mas eu gosto, viu, Nathalie? Eu gosto desse tema
do tráfico internacional. Gosto do tema tráfico internacional de pessoas, tráfico internacional de drogas, é bom, tá? Você pode trazer para um viés também sociológico, mas não saindo do direito, tá? Da vulnerabilidade que essas pessoas estão submetidas, tá bom? Sim, você quer sua problemática em cima da pessoa, não é? Da pessoa que porta, que carrega a droga, não é? Sim. Tá? Sim. Mas tem que ler. Então, para nós chegarmos numa problemática, nós vamos ter que ler mais sobre esse assunto. Bom? Para nós podermos usar o crime que essa pessoa comete, tá? Se essa pessoa está numa situação de vulnerabilidade, comete um crime desse, será que ela tem que ser punida da mesma forma que o chefe da organização? Tá? Alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas eu gosto, e acho que também você já pode procurar o professor João de Deus, que ele é muito acessível, e ele também demora um pouquinho para responder os e-mails, então, se você mandar agora, por exemplo, ele já vai te dar uma resposta, talvez, na semana que vem, tá? Ou no fim de semana, sobre esse assunto. Viu? Eu gosto. Pode falar dele. Beleza? O Davi, boa noite. Estou sem microfone. Não tem problema. O tema que me despertou interesse foi o porte e posse de arma de fogo. Tá, dissertando sobre a existência ou não de crime quando a arma está desmuniciada, desmontada. Vi alguns julgados do STJ e STF sobre isso. O outro ao qual eu tenho bastante interesse é sobre o sistema prisional. Forma de analisar estatísticas, problemas, sugestões. Sim, você tem dois temas bem diferentes. Bem diferentes. Então, são dois temas interessantes. O sistema prisional, lembrando também que você não pode fugir muito do direito. Então, esse sistema prisional é interessante, aí você pode fazer também, dentro dessa ideia do sistema prisional que nós temos, você pode ir para o campo da criminologia, você pode, que é interessante, você pode falar um pouquinho de Bentham, do Bentham, Jeremy Bentham, que ele fala da ideia do panótipo. Então, você pode também ir para essa ideia da vigilância, que esse sistema que nós usamos aqui no Brasil não é o sistema adequado, tá? Eu gosto desse tema. E esse de porte, posse, assim, eu particularmente não sou uma pessoa favorável à disseminação aí do porte e do posse de arma de fogo. Então, se eu tivesse que escolher, eu não escolheria esse, tá? Mas vai muito do que você gosta. Tá? Você tem que ver, desses dois temas, qual te atrai mais? Qual você acha que vai ter mais facilidade para pesquisar? Tá? Porque eu vejo, assim, o sistema prisional, eu vejo uma discussão mais teórica, é uma discussão mais, assim, dos doutrinadores do direito. Então, você vai fazer um estudo, talvez, de temas que às vezes você vai achar assim um pouco maçante. E esse da arma de fogo pode ser mais prático. Então, aí você vai fazer a análise de jurisprudência, tá bom? Então, você tem que pensar por esse lado. O que você gostaria mais de discutir? Se você for falar sobre porte de arma, posse e porte, eu te aconselho a procurar o professor Alexandre, tá? Mas se você for falar de sistema prisional, como eu acho que vai para uma vertente mais teórica do assunto, aí eu acho que seria interessante falar com o professor Bruno. Bom, o professor Bruno fala muito disso, tá? E ele vai falar do Bentham, sobre o panótipo, esse modelo de vigilância que nós temos no Brasil, viu? Então, aí você tem que pensar no que você quer. Qual é mais o seu estilo? Qual que é mais seu estilo? Hein, Davi? É um estilo mais prático ou é um estilo mais teórico? Uma discussão mais filosófica do direito? E aí, qual que é a sua posição? A sua própria posição vai definir o que é melhor para você estudar.
Tá? Tá bom? Mais alguém? Mais alguém que queira falar sobre um possível tema? João, então vamos lá, João, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, João. Então, eu gosto de penal e processo penal. E tem um tema que está sendo muito discutido atualmente, que é o juiz de garantias. Estava pensando em fazer sim. Sim, juiz de garantia. Tá. Eu afrontaria, né, o princípio do juiz natural, se iria contra o princípio da celeridade processual. Sim, interessante. Você pode falar. Sim. De que forma o juízo de garantia fere os princípios constitucionais da celeridade e do juízo natural. Está aí sua problemática já. Feita já, sua problemática. E tem alguns doutrinadores já que discutiram esse tema, então facilitaria para mim na pesquisa. Sim, ótimo tema, pode falar. Eu não vi falando disso também, do juiz de garantia. Tá? Gosto muito. Professor Enedino vai adorar esse tema. Tá? Tá bem. Tá bom? Respondendo aqui, o Davi, ele continuou aqui, né? Obrigado. O sistema prisional chama mais a minha atenção. Você trabalha no sistema. Então, vá para esse tema, tá? Converse com o professor Bruno. Se ele falar que está muito penal para ele, aí você pode conversar com o professor João de Deus, tá bom? Aí com qualquer outro professor da área de penal. Mas eu gosto mais dessa área filosófica, então talvez o professor Bruno possa te ajudar. Às vezes não como seu orientador, mas com fornecer algum material para você começar uma pesquisa desse assunto. Tá bom, Davi? Mais alguém? Mais alguém que queira discutir? Professora? Não? Oi. Professora? Oi, Maria. Oi. Por exemplo, professora, a gente pode fazer um artigo assim paralelo ao TCC1 ou é a mesma coisa? Não, vamos lá. TCC1, vocês vão fazer o projeto, tá bom? É só o projeto. TCC2 é que você vai fazer ou um artigo científico ou uma monografia, e lá em TCC2 eu vou explicar para vocês a diferença de artigo para monografia, tá bom? Mas são coisas diferentes. Aqui em TCC1 nós vamos fazer só o projeto. Nós vamos passar o semestre inteiro para fazer o projeto de monografia, o projeto de TCC. Tá bom, Maria? Ok. Ah, mas, professora, eu já quero escrever sobre esse assunto. Legal, você já pode escrever para quando chegar lá na sua monografia, no seu TCC, você já ter muito conteúdo, ou você pode escrever também para tentar já publicar agora esse semestre, viu? E aí, no semestre que vem, você vai fazer outro trabalho. Bom? E, no caso, semestre que vem, se optar por um artigo, né? Já visto que eu já entreguei o meu TCC2, e aí eu tenho que apresentar esse artigo? Você já fez TCC2? Já entreguei. Já defendeu? Não, porque eu fiz ENAD. Ah, tá, então você só tem que fazer essa matéria, não é? É só essa matéria porque eu perdi o prazo de entrega do TCC. Tá. Tá bom. Não, aí você faz se você quiser. Tá bom? Aí, se eu quiser, eu posso fazer para... Você faz tem que defender, né? Tem que apresentar, no caso. Não, você já defendeu, você não precisa fazer mais. Você já defendeu. Você já foi liberada disso. Isso. Aí, mas se eu quiser fazer um artigo, ou então, depois eu queria ver contigo, como é que faz o artigo? Como é que eu escrevo um artigo? Não, aí depois, então, nós vamos conversar, porque sua situação é diferente de todos os outros alunos. Tá ok. Tá bom? A sua situação
está muito mais fácil aí que todo mundo. Tá bom? Obrigada, professora. Foca só em fazer o projeto, então, as datas do projeto. Isso que importa. Tá? Ok, tá bom. Então, pessoal, então eu espero ter sanado as dúvidas de vocês. Ó, o João Vitor está falando sobre mediação. Ótimo, João. Excelente falar sobre os meios alternativos de solução de litígios. Ok? Gosto desse tema. É um tema que pouquíssimas pessoas falam. A problemática nós vamos fazer conforme você for desenvolvendo esse tema, tá? Então, conforme você for lendo sobre esse tema, aí nós vamos chegar a uma problemática, tá? Aí você precisa de mais informações. O que dentro de mediação e conciliação? Bom, o que dentro desse tema? Então, nós vamos ter que chegar a essa pergunta. Sim, aprofundar o tema e fazer aquele afunilamento. Você chegou em mediação e conciliação. O que está sendo discutido sobre mediação e conciliação? Então, é dentro desse assunto, tá? Nós temos que achar um problema, para depois chegar na problemática. Tá? O que está sendo discutido sobre isso? Sobre mediação. E aí? O que você acha que está sendo discutido hoje? Não é só chegar e falar, mediação é isso, conciliação é aquilo outro. Não, a nossa função é achar uma divergência jurídica com relação à mediação e à conciliação. Tá? Então, você precisa aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Combinado? Tá? Aprofundar um pouquinho mais, fazer mais uma pesquisa com relação a qualquer divergência jurisprudencial ou doutrinária dentro desse tema, tá bom? Aí você precisa fazer isso mais. Beleza? Pessoal, então eu espero ter ajudado vocês na escolha, né, do tema que nós vamos tratar. Nas próximas aulas, então, nós vamos começar a delimitar esses temas, ok? Nós vamos começar, então, a enxugar esse tema mais para um período de tempo e para uma localidade, ok? Se for possível. Não precisa não, Laiane, não precisa, porque o seu tema é diferente da Rebeca, tá? São temas distintos. É o mesmo tema, na verdade, os temas são iguais, mas a problemática, o problema dentro do tema é diferente. Então, não precisa mandar e-mail, tá? Não precisa. E aí, nas próximas aulas, nós vamos continuar com esse trabalho. E depois do nosso evento, do nosso workshop, aí sim vocês vão ter que começar a me entregar material, tá bom? Mas por enquanto nós vamos ficar mais nessa discussão. Igor, deixa eu ver aqui de novo o seu tema, Igor. Igor, sim, se você quiser já pode entrar em contato com algum professor, só para começar a construir essa ponte, tá? Para o semestre que vem. Pode pedir, falar do seu tema, pode falar do que você já leu, é importante você mostrar para o professor que você já está se inteirando daquele assunto, então você não está caindo de paraquedas naquele tema, então já é bom você entrar em contato com ele, tá? Para já falar o que você leu, o que você já viu, o que você tem de, às vezes, experiência sobre esse assunto. Combinado? E no mais, então, um beijo para todos vocês. Quem não delimitou o seu tema ainda, quem não fez esse afunilamento com relação à escolha do tema, faça, porque a partir das próximas aulas vocês vão ver que é importante ter o tema, tá bom? Não precisa ter o título ainda do seu trabalho, mas é importante você ter o tema, aprofundar mais no seu trabalho, achar uma divergência do seu trabalho. Então, não deixem de pesquisar essa semana, tá bom? E aí, semana que vem, aquelas pessoas que estão com temas e problemáticas similares,
eu já dou uma posição com relação à divergência do problema para vocês. Combinado? Então, no mais, um beijo para todos. Até semana que vem. E bom restinho de semana. Tchau, tchau.